Olá, então, muito bem-vindo ao terceiro vídeo da série. Está na playlist, ok? No título do vídeo. No primeiro vídeo nós falamos do briefing e lemos os requisitos. No segundo começamos a resolver a base de dados através dos requisitos, das perguntas e dos pedidos que foram feitos. E eu ainda não fui confirmar, ou seja, ainda não comecei a acompanhar os requisitos com o briefing. Estou pura e simplesmente concentrado nos meus requisitos. No vídeo anterior nós tínhamos dito e tínhamos visto que eu vou passar aqui para o Lucid Chart porque é onde nós estamos a trabalhar. Tínhamos visto que era possível começar a responder às alíneas através da criação de 3 tabelas diferentes: a tabela do aluno, a tabela do professor e a tabela do técnico. Isto porquê? Porque as perguntas ou os requisitos eram claros como a água, não é? Ou transparentes como a água. Pedia-nos os totais e uma listagem. À partida, somos logo induzidos que é assim que nós vamos obter os nossos pedidos, criando entidades. Mas eu coloquei-vos a questão: será que está ali a questão, e se houver outro tipo de utilizador, não é? E se houver outro tipo de utilizador, isto resolve, o problema está resolvido? Eu vou-vos dizer que não está, porque eu não tenho uma entidade, uma tabela que guarde esses dados. Poderia aqui apresentar-vos uma solução, e a partir daqui o nosso exercício pode seguir 2 caminhos. Eu acredito que alguns de vocês estão a fazer desta forma o exercício e eu não posso ir contra porque está nos requisitos, mas vou-vos dar uma sugestão de uma alternativa a este esquema. E é uma alternativa que faz muito sentido e vocês vão entender porque eu vou fazer a análise da base de dados, certo? Reparem no seguinte, reparem que aqui nós temos 3 tabelas e estas 3 tabelas, elas têm, tirando aqui a questão do número, elas têm uma estrutura muito semelhante: aluno, professor e técnico. É tão semelhante que guarda o mesmo tipo, os mesmos atributos: o nome, o apelido, e neste caso aqui o aluno, o número, mas o professor, nós já vimos aqui, será que o professor não tem também um número? E será que o técnico não tem também um número? Se tiver, nem precisa de ter, basta só que tenha o atributo nome e o atributo apelido, e que neste sistema isso representa um tipo de utilização, ok? Ou podíamos lhe chamar um privilégio, mas eu aqui não vou chamar privilégio, vou mesmo chamar um tipo de utilizador. O que é que acontece? Se aluno, professor e técnico são tipos de utilizador, então vejam o que é que nós vamos fazer aqui. Vamos arrastar aqui, criar aqui uma entidade nova e vamos lhe dar o nome de tipo de utilizador. Aqui. Tipo de utilizador. Tipo utilizador. O primeiro campo é o ID tipo do utilizador. E aqui o tipo de utilizador. E agora, se eu fosse popular ou povoar, como diz o outro, povoar esta tabela, o que é que eu poderia escrever aqui? Eu poderia escrever como valores, certo? Como valores, o aluno, o professor, o técnico, entre outros. Ou seja, eu posso transformar aquilo que são tabelas ou entidades, aluno, professor e técnico, em registros de uma tabela. Porque aluno, professor e técnico, na realidade, são registros da tabela tipo utilizador. Eles têm esta característica comum. Eles são tipos de utilizador. E, aliás, os atributos até são os mesmos. Certo? Por isso, esta opção que eu estou aqui a seguir não está errada. Está muito correta. Eu classifico isto como tipo de utilizador. Mas, se esta tabela corresponde ao tipo, ou esta entidade corresponde ao tipo de utilizador, então o que é um aluno, um professor
e um técnico. Eles na realidade são utilizadores que têm um determinado tipo ou que pertencem a uma determinada categoria. Ali chamei-lhe tipo de utilizador. Eu poderia ter chamado categoria de utilizador. Aqui é pura semântica. Categoria de utilizador. E aqui, em vez de lhe chamar tipo, poderia chamar categoria de utilizador. Também estaria correto. E posso deixar ficar assim, até para vocês perceberem que não é isto que influencia. E dê a categoria de utilizador. Assim sendo, se tem uma categoria para o utilizador, eu vou criar uma nova entidade. E esta entidade, sim, é a entidade do utilizador. E aqui eu vou então dizer que este ID utilizador tem uma associação à tabela categoria de utilizador. Por isso, nós vamos dar aqui um espaço e vamos criar aqui a coluna ID categoria de utilizador para fazermos a associação. E agora posso escrever as colunas nome, posso escrever a coluna apelido e posso criar também uma coluna para o atributo número, assim aqui, número. E agora o que é que eu faço? Faço a ligação entre a tabela categoria e utilizador, porque existe uma ligação de cardinalidade entre esta categoria do utilizador e esta tabela do utilizador. Isto é, uma categoria de utilizador pode ser usada por N utilizadores. Porém, um utilizador pertence apenas a uma categoria. Ou ele é professor, ou ele é aluno, ou ele é técnico. Ele não acumula no sistema as duas funções. Desta forma, o nosso esquema funciona. Só que o que nós fizemos aqui, ou as respostas que nós demos nestas alíneas aqui, nesta parte superior, aqui, deixa de fazer sentido porque deixa, e muito bem, de existir a tabela aluno, a tabela professor e a tabela técnico. Isso na realidade são filtros, ok? E até posso ter mais, posso ter, por exemplo, supervisor. São filtros. Por isso, o que é que nós aqui podemos fazer? Podemos assumir duas realidades. Ou vamos daqui para a frente com esta estrutura, assim, com esta que está aqui, e temos problemas se houver outro tipo de utilizador, porém não é dado nos requisitos, então eu digo que a culpa não é minha, ou então eu sou um profissional e sou capaz de ir mais longe e prever falhas nos requisitos e fazer um serviço bem feito. E o serviço bem feito é seguir este caminho que está aqui. Muito bem, se eu seguir este caminho que está aqui, as minhas alíneas já não estão propriamente bem, não vão funcionar. Então eu vou ter que corrigir. Eu vou pegar neste código e vou passar aqui para baixo, assim para aqui, para agora poder responder em função desta nova tabela que eu tenho aqui, que é, ou desta relação que eu tenho entre tabelas, que é a tabela da categoria do utilizador e a tabela do utilizador. Então, como é que nós fazemos isto? Vamos abrir aqui, dar aqui um bocadinho de espaço e criar as alternativas. Eu deixo de contar o ID aluno para contar o ID utilizador. Porque ID aluno nesta variante, portanto, estamos a falar de uma variação à opção. Reparem, eu estou a corrigir o exercício, estou-vos a dar umas dicas para vos orientar e estou-vos a dizer que é possível vocês terem seguido dois caminhos diferentes e estão os dois corretos, com os seus prós e contras, mas neste caso, quando eu selecionar tudo o que está na tabela do utilizador e faço bem, eu estou a contar, já não vou dizer que é a tabela do aluno, mas sim
mas sim à tabela do utilizador. Só que agora eu preciso de filtrar informação e preciso de dizer que a condição é que o tipo de utilizador seja aluno. Então, se eu disser que colocar aqui uma condição where id categoria de utilizador igual a 1, eu estou a assumir erradamente que o identificador do aluno é o 1. E eu não sei isso. Se eu soubesse, e se fosse estático, estaria bem. Só que não é assim que nós vamos fazer. Nós vamos fazer isto de forma correta. Eu não posso igualar à categoria do utilizador igual a 1. Eu tenho é que igualar ao utilizador, neste caso ao tipo. Eu vou corrigir aqui e vou pôr categoria. Assim. Categoria. Para ser coerente. Ok? Então, where categoria do utilizador. Where categoria perdão, não é assim. Where exatamente, categoria, agora sim, categoria utilizador. Categoria utilizador like, posso usar o igual a aluno. Igual a aluno. Pronto. Assim, o que é que eu tenho? Eu estou a pedir para entrar na tabela utilizador e usar este filtro, categoria utilizador. Só que este categoria utilizador que vocês estão a ver aqui não existe na tabela utilizador. Ok? Ele existe na tabela da categoria utilizador. Então, eu poderia colocar aqui uma vírgula e dizer, olha, destas duas, categoria utilizador. Mas se vocês repararem, nós criamos uma chave, um índice, que é a ID categoria utilizador, que é igual à chave primária da categoria utilizador, ou vai ser igual. O que significa que nós podemos então fazer uma junção, um join à categoria do utilizador, poupando então aqui algum código. Juntamos os dois e dizemos que o que os une é o ID categoria de utilizador. Assim, vamos só puxar mais um bocadinho para aqui para caber tudo. Ok? Cabe tudo aqui. E assim já podemos fazer a contagem do utilizador, da tabela do utilizador que se une à tabela da categoria do utilizador, usam como chave primária neste caso como L de ligação ID categoria utilizador, na condição da categoria utilizador ser aluno. E aqui sim, então eu já posso usar esta condição, pois eu estou a aceder à tabela categoria utilizador neste join, nesta junção. Assim sendo, a resposta para os restantes é a mesma. É um from daqui para a frente, para este, e a linha B fica também respondida. E a linha C é igual à linha A única coisa que muda é o filtro, ok? É o filtro, deixa de ser aluno e passa a ser o professor, aqui, o professor. Aqui é igual, ok? Passa a ser aluno, deixa de ser aluno e passa a ser o professor. E aqui é igual e deixa de ser, e agora vou copiar estas duas daqui e vou colocar aqui e vou mudar apenas o critério. Aqui é técnico e aqui também técnico. Ok, turma,
Isto é importante que vocês percebam isto. Esta é a parte mais ou menos difícil, mas é fundamental. Outra parte importante e fundamental para vocês entenderem aqui é que à medida que eu vou fazendo a modelação de dados, eu estou a recorrer a conhecimentos de SQL. Não é nada fácil ou nada provável que vocês consigam fazer uma boa modelação se vocês depois não souberem quais são as ferramentas que vos esperam. Como é que vocês vão poder fazer as perguntas à base de dados. Aqui, neste exemplo em concreto, portanto neste vídeo número 3, eu estou-vos a dar uma alternativa ao vídeo número 2, que não deixa de ser uma alternativa, provavelmente a alternativa certa, que é a junção de todos os utilizadores num grupo único. E reparem, se agora eu quisesse adicionar mais um tipo de utilizador, não haveria problema, poderia colocá-lo nesta tabela sem nunca ter mexido na estrutura desta. Por isso, daqui para a frente, eu vou seguir este caminho na resolução do meu exercício. E vocês vão ver que vou muitas vezes referir-me a ID aluno e a ID professor, sendo que esse ID aluno e esse ID professor são na realidade utilizadores. E nada vai influenciar a forma como vocês fizeram a primeira parte do vosso exercício. Quer tenham escolhido a estrutura aluno, professor, técnico, ou então uma estrutura como a que eu acabei de fazer. Tá? Fiquem bem, aproveitem para estudar um bocadinho de modelação de base de dados, vendo estes vídeos desta playlist, que eu acho que é muito importante para vocês.